Evangelho segundo Lucas. Capítulo 22. Conspiração contra Yauxa e traição de Ialdas. Ora, a celebração da festa dos pães asmos estava próxima, que é chamada Pessá. E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como pudessem matá-lo, mas eles temiam o povo. Então, o maligno entrou em Ialda, apelidado de Queriote, que era um dos 12. E ele se pôs a caminho, e tratou com os chefes dos sacerdotes e capitães, de como ele podia traí-lo e entregá-lo. E eles se alegraram, e decidiram em lhe dar dinheiro. E ele aceitou o prometido, e buscava oportunidade de traí-lo por ocasião da ausência da multidão. Preparativos da ceia do Pessá. Então, chegou a festa dos pães asmos, em que se devia imolar a Pessá, sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Cafos e a Elcano, dizendo: Ide preparai-nos a Pessá para comermos. E eles disseram-lhe: Onde tu queres que a preparemos? E Yauxa disse-lhes: Eis que, ao entrardes na cidade, virá um homem ao vosso encontro, carregando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao proprietário da casa: O mestre te diz, onde está a sala dos convidados, em que eu possa comer a Pessá com meus discípulos? E ele vos mostrará no pavimento superior uma grande sala mobiliada, ali preparai. E foram, e acharam como ele lhe tinha dito, e eles prepararam a Pessá. A ceia do Pessá. E chegando a hora, Yauxa se assentou à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E Yauxa disse-lhes: Com anseio eu tenho desejado comer esta Pessá convosco antes que eu venha a sofrer. Porque eu vos digo, não comerei mais dela até que ela se cumpra no reino do Criador. E ele tomou o cálice, e deu graças, e disse: Tomai dele e repartiu entre vós mesmos. Porquanto eu vos digo, não beberei do fruto da vinha até que venha o reino de Ial. Instituição da Eucaristia. E ele tomou o pão asmo, e proferiu a bênção, e partiu, e deu para eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em lembrança de mim. Do mesmo modo, também, tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Anúncio da traição de Ialdas. Mas eis que, a mão de quem me trai está comigo na mesa. E verdadeiramente o Filho do Homem vai como fora determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. E eles começaram entre si mesmos, quem dentre eles haveria de fazer este ato? Quem é o maior? E também houve uma discussão entre eles, acerca de quem dentre eles seria o maior. E Yauxa disse-lhes: Os reis dos gentios exercem domínio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados feitores do bem. Mas não sejais assim. Mas o que for maior entre vós, seja este como menor, e o que for o principal, seja como que serve. Pois quem será o maior, o que está assentado à mesa, ou quem serve ao que está assentado? Não é quem está sentado para comer? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Recompensa prometida aos apóstolos. Vós sois os que continuaram comigo nas minhas provações. E eu vos disponho o reino, assim como meu Pai me tem designado. Para que possais comer e beber em minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos, sendo juízes sobre as 12 tribos de Israel. Anúncio da negação e da conversão de Cafos. E Yauxa continuou: Shimon, eis que o maligno quis vos atrair, para vos peneirar em tudo como trigo. Mas eu fiz oração por ti, para a tua fé não desfalecer, e quando tiveres te arrependido, fortalece teus irmãos. E ele continuou: Mestre, eu estou pronto para ir contigo, a ambos, à prisão e à morte. E Yauxa respondeu: Eu te digo, Cafos, o galo não cantará hoje, antes que por 3 vezes negues que tu me conheces. A hora do combate decisivo. E Yauxa continuou: Quando eu vos enviei sem bolsa, sem sacola, e sem sandálias, vos faltou alguma coisa? E eles disseram: Nada. Então, mas agora, aquele que tiver bolsa, que a pegue, e do mesmo modo sua sacola, e quem não tiver espada, venda seu manto e compre uma. Porquanto vos digo que aquilo que foi escrito, deve pois, se cumprir em mim,
foi contado entre os transgressores, pois as coisas concernentes a mim devem se cumprir. E eles disseram: Mestre, eis que aqui estão 2 espadas. E ele disse-lhes: É bastante. No Monte das Oliveiras. E ele saiu, dirigindo-se, como lhe era por costume, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E quando ele já se achava naquele lugar, ele disse-lhes: Fazei oração para que não entreis em tentação. E ele se retirou dele cerca de 1 tiro de pedra, e se ajoelhou, e fez oração, dizendo: Pai, se tu queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua. E lhe apareceu um mensageiro celestial dos céus que o fortalecia. E estando em agonia, ele fez oração com maior veemência, e seu suor tornou-se como gotas imanes, enquanto ele prostrava-se ao chão. E quando ele se levantando da oração, e chegando até seus discípulos, os achou dormindo. Com tristeza disse-lhes: Por que dormes? Levantai-vos e fazei oração, para que não entreis em tentação. Prisão de Alcha. E enquanto ele ainda falava, eis que vinha uma multidão junto com o que era chamado Ialda, um dos 12, que ia à frente deles, e aproximou-se de Ialcha para o beijar. Mas Ialcha disse-lhe: Ialda, tu traz o filho do homem com um beijo? Quando os que estavam ao redor dele viram o que acontecia, eles disseram-lhe: Mestre, feriremos-lhes a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou sua orelha direita. E Ialcha respondendo, disse: Já basta. Ele tocou a orelha e a curou. Então Ialcha disse aos chefes dos sacerdotes, e aos capitães do templo sagrado, e aos anciões que tinham vindo contra ele: Saístes como se viesseis contra um salteador, com espadas e porretes? Quando eu estive diariamente convosco na casa de santificação, nem sequer pusestes vossas mãos contra mim, mas este é o vosso tempo, e o poder das trevas. Negações de Cafos. Então eles o prenderam, e conduziram à casa do sumo sacerdote. E Cafos o seguia à distância. E ao acenderem um fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, e Cafos assentou-se entre eles. Mas uma certa jovem serva, ao vê-lo sentado junto ao fogo, olhando para ele firmemente, disse: Este homem também estava com ele. E ele o negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E pouco tempo depois, outro viu, e disse: Tu também és um deles. E Cafos disse: Ei, homem, não sou. E em torno de um espaço de 1 hora depois, outro, confidencialmente afirmou dizendo: Em verdade este companheiro também estava com ele, porquanto é um galileu. E Cafos disse: Filho do homem, não sei acerca do que estás dizendo. E imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. E voltando-se Ialcha, olhou para Cafos. E Cafos lembrou-se das palavras de Ialcha, de como ele lhe havia dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo Cafos, chorou amargamente. Primeiros ultrajes. E os homens que prenderam a Ialcha zombavam dele, e davam-lhe golpes. E quando eles vendaram-lhe os olhos, bateram-lhe na face, e o indagaram, dizendo: Profetiza-nos, quem foi que te bateu? E muitas outras coisas falaram blasfemosamente contra ele. Ialcha diante do sinédrio. E assim que raiou o dia, os anciões do povo e os chefes dos sacerdotes e os escribas vieram juntamente, e o conduziram à câmara do conselho deles, dizendo: És tu o Mashiach? Dize-nos. E Ialcha disse-lhes: Se eu vos disser, não acreditareis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me deixareis ir. Daqui por diante o Filho do Homem se assentará à mão direita do poder do Criador. Então todos disseram: És tu, pois, o Filho do Criador? E Ialcha disse-lhes: Vós que dizeis que eu sou. E eles disseram: Que necessidade temos de testemunhas adicionais? Porquanto nós ouvimos da sua própria boca.